Fala aí, galera, bom dia. Que vocês vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Tributário. Na última aula a gente falou um pouquinho das considerações iniciais, eu expliquei um pouquinho para vocês sobre o que são as receitas, a diferença entre direito privado e direito público no âmbito do direito tributário, e falei também um pouco das finalidades das receitas derivadas. Expliquei o que são cada uma, as finalidades fiscais, extrafiscais e parafiscais, e encerramos aquele tópico. Hoje, o programado para a aula aqui é para falar a respeito do que são os tributos, a definição dos tributos. Então vamos lá. Por mais que a doutrina critique a definição de tributo, porque a definição de tributo consta do Código Tributário, que é o artigo 3º, que a gente já vai ler um pouquinho, vai estar na tela para vocês depois. O legislador inovou e é uma das poucas coisas que no Código Tributário não é questionada, porque é uma definição boa. Então, vamos lá. O que diz o artigo 3º? O artigo 3º diz que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Dando sequência na matéria, eu vou explicar o que são cada uma dessas características em separado. Então vamos lá. A primeira característica tributo é toda a prestação pecuniária. Eu vou cortar a palavra compulsória porque eu vou explicar em separado depois. E moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Então, o que seria isso? Como o próprio artigo diz, o pagamento do tributo ele tem que ser feito em moeda corrente. Mas tem uma pequena ressalva ali, que vocês perceberam na hora da leitura, que ele fala ou cujo valor nela se possa exprimir. O que se entende por isso? Se entende que o legislador estava querendo dizer como, por exemplo, as UFIRs. Antigamente, na década de 90, principalmente, com a grande inflação que estava ocorrendo no país, o dinheiro a cada momento tinha um valor. Para se tornar a vida mais fácil, para que você não chegasse no estabelecimento, por exemplo, e 1h da tarde era um valor e 4h da tarde era outro, se estabeleceu um parâmetro, que era a UFIR. Então, vamos supor, eu quero comprar um saco de feijão. O saco de feijão valeria 300 UFIR, por exemplo. E aí se convertia o valor que estava a moeda nessas UFIRs. Vale ressaltar aqui ainda, também, que o tributo ele não pode ser pago in natura, ou seja, em bens, e também não pode ser pago in labore, ou seja, com trabalho. Há pouco tempo atrás, há uns 5 anos mais ou menos, um jornal de grande circulação no país aqui noticiou que uma cidade do interior do Brasil tinha inovado e deu um jeitinho famoso jeitinho brasileiro, de cobrar os seus tributos, porque havia percebido que muitos munícipes estavam lá com um atraso no pagamento, não estavam conseguindo pagar. Chamou cada munícipe lá. Por exemplo, o seu João sabia fazer serviço de jardinagem e ele estava devendo, por exemplo, R$200 de IPTU. A administração da prefeitura falou: seu João, o senhor sabe fazer serviço de jardinagem, né? Sim, eu sei. A gente está precisando que dê um trato no jardim aqui da prefeitura, está meio grande, a grama está alta já. O senhor pode fazer? Em troca de, não perdão da dívida, mas como pagamento desse tributo que está em atraso? Eu posso. E assim foi indo, cada munícipe fazia uma coisa. Era uma jogada incrível, mas a lei veda. Há uma vedação legal. A lei diz que tem que ser feito em moeda corrente. Vamos ler de novo o artigo. Tributo é toda prestação pecuniária, eu vou pular mais uma vez o compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Seguindo, existem duas exceções no Código, que é lá no artigo 156, se você ler, a produção vai colocar aqui depois, se você ler o inciso 11 do artigo 156, existem duas exceções. Isso ocorreu
quando o próprio Código excepcionou que o pagamento do tributo não seja feito em pecúnia, ou seja, em dinheiro. Depois de 2001, com a Lei Complementar 104 de 2001, que acrescentou o inciso 11 no artigo 156 do Código, houve autorização de dação em pagamento, como forma de extinção do crédito tributário, a dação em pagamento de bens imóveis. Ou seja, se você tem um imóvel, a administração pública pode aceitar como pagamento do seu tributo esse imóvel no lugar do dinheiro. É uma exceção que a própria legislação faz. E ainda dentro desse ponto, vale ressaltar que no âmbito federal, por exemplo, agora recentemente mesmo, em 2016 saiu uma lei nova, que é a Lei 13.259, que autoriza que no âmbito da União pode ser feito o pagamento do tributo, ou seja, pode haver dação em pagamento de bens móveis, coisa que o STF entendeu no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 19 e 17, que cada estado, cada ente federativo pode convencionar nesse sentido, pode legislar, aceitando ou não. Por enquanto, aqui só abrindo parênteses, né? Por enquanto, só no âmbito federal que isso é possível, a dação em pagamento de bens móveis como pagamento do tributo, ou seja, diferente do dinheiro que o Código estabelece. Então, seria isso. Seguindo, então, temos a segunda característica. Lembra que eu falei no início da explicação que eu ia cortar a parte que o artigo diz compulsória? Então, agora eu vou explicar o que seria essa prestação compulsória. O tributo é uma prestação compulsória. Sendo uma prestação compulsória, uma vez ocorrido o fato gerador, o sujeito passivo tem a obrigação de pagar o tributo. Isso decorre do poder de império do Estado. Ou seja, aconteceu o fato gerador, o sujeito passivo, ou seja, pessoa física ou jurídica, né, tem a obrigação de pagar. Então é irrelevante a sua manifestação de vontade. Ocorreu o fato gerador, pague o tributo. Mas me permita aqui fazer uma ressalva. Por quê? Porque se você for fazer uma hermenêutica constitucional aqui, você vai entender que a manifestação de vontade do sujeito passivo, pensando obviamente em pessoa física, existe certa manifestação de vontade. Mas eu quero deixar claro aqui que isso é um pensamento meu, um pensamento isolado meu. Então, vamos lá. O que eu imaginei? Imaginando assim, estudando prestação compulsória. Há sim a manifestação de vontade no sentido de que a Constituição Federal, no parágrafo único do artigo 1º, diz que todo poder emana do povo. Então, se o Estado tem poder, foi porque o povo concedeu poder ao Estado. E também o artigo 14 da Constituição diz que essa soberania do Estado será exercida pelo povo através do sufrágio universal. Então pense comigo, se o particular elege seu candidato lá, seja no âmbito federal, no âmbito municipal, no âmbito estadual, colocou um deputado federal, um deputado estadual ou um vereador, são essas pessoas que representarão a vontade do seu eleitor. Então, em apertada síntese aqui, há sim uma manifestação de vontade por parte do sujeito passivo que vai pagar o tributo depois. Mas, mais uma vez eu lembro, isso é um pensamento meu, que é só como curiosidade aqui que eu deixo para vocês. Seguindo aqui então, o Código diz que o tributo ele decorre de uma prestação prevista em lei. Temos a terceira característica dos tributos, que é que a prestação pecuniária seja prevista em lei. E o que seria isso? Todo tributo ele tem que estar previsto em lei. Isso é o princípio da legalidade tributária. Para que vincule terceiro, é necessário que o tributo esteja previsto numa legislação anterior, a data do fato gerador, por exemplo. E essa é uma regra que não comporta exceções. Isso decorre do brocardo jurídico oriundo do direito norte-americano, do No Taxation Without Representation, ou seja, sem representação não há que se falar em tributação.
tem que estar representado. E representado aonde? Na própria legislação. Seguindo então, temos que, como característica também, que a prestação pecuniária ela não pode constituir sanção por ato ilícito. Aqui fica bem claro a cisão, né? A diferença entre tributo e multa. Por quê? Enquanto no tributo o principal objetivo é a arrecadação e não a sanção por um ato ilícito, na multa é o contrário. Por quê? Na multa, o objetivo primordial é que haja sanção e que não arrecade. É a principal e talvez a única diferença visível assim entre tributo e multa. Uma outra questão interessante de se mencionar também é que a gente não deve se importar com a origem do dinheiro para a tributação. Por quê? Uma vez ocorrido o fato gerador, é irrelevante de onde veio esse dinheiro. Pode ser que esse dinheiro veio do tráfico de drogas, por exemplo, mas se ocorreu o fato gerador, o tributo é devido. Por exemplo, um traficante que fatura 100 mil reais por mês. Ele faturou 100 mil, ele deve imposto de renda por conta do artigo 43 do Código, diz que ao ferir renda, paga o tributo. Inclusive o STF decidiu dessa forma que depois a produção, vai colocar aqui na produção, você vai colocar em algum lugar da tela aqui o número do julgado para vocês lerem. Então aqui se faz presente o princípio da pecúnia non olet. Lá nos tempos de Roma, do Império Romano, um dos grandes imperadores romanos, o imperador Vespasiano, ele instituiu um tributo, que hoje é equivalente à taxa, uma taxa que nós temos, que era o tributo para o uso do banheiro público. Então, o cidadão romano queria usar o banheiro público, ele precisava pagar um tributo. Mas seu filho Tito ficou um tanto quanto incomodado com essa situação, porque dizia que o tributo era mal cheiroso, por conta das latrinas lá. Vespasiano, sabendo disso, segurou uma moeda de ouro para seu filho Tito e perguntou a ele: olet, ou seja, cheira? Tito respondeu: non olet, ou seja, não cheira. Então aqui se faz visível a regra de que o seguinte: dinheiro é dinheiro, não interessa de onde vem o dinheiro. Uma vez ocorrido o fato gerador, deve ser pago o tributo. Finalizando esse ponto então, temos uma questão interessante aqui que relembrar, que a Constituição Federal veda o confisco. Ou seja, o confisco aqui no nosso ordenamento jurídico só é possível como a pena de perdimento de bens, como um efeito dessa pena. Isso está lá no artigo 5º, inciso 46, a linha B da Constituição Federal. Então, um tributo ele não pode ter um caráter confiscatório, sob pena de se tornar uma prestação que seja sanção por ato ilícito. Isso é reservado para as multas e não para os tributos. Sobre esse ponto, então, de mais relevante que eu tinha para falar é isso. Agora, passando para o próximo ponto, temos que a prestação cobrada, a prestação pecuniária seja cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Basicamente, em linhas gerais, aqui de maneira bem sucinta, o que seria isso? Uma vez constituído o crédito tributário, ele deve ser lançado, por exemplo, pela autoridade administrativa. Isso consta lá no artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional, sob pena de o administrador responder por conta dessa atitude. Então, pense assim, no direito administrativo, por exemplo, isso é conhecido como o ato administrativo vinculado, é o ato cara crachá. Ou seja, ocorreu, deve a autoridade administrativa praticar determinada situação. Por exemplo, um agente de trânsito, ele está lá parado num semáforo, por exemplo, e vê alguém passando um sinal vermelho. Como representante do Estado, o que ele deve fazer? Autuar esse cidadão que infringiu a lei. Ou seja, no momento que aconteceu a infração, ele deve ir lá e tomar as medidas cabíveis.
A mesma coisa acontece aqui. Aconteceu, por exemplo, a constituição definitiva de um crédito tributário, a autoridade administrativa tem o dever de ir lá e fazer o lançamento desse crédito tributário, como eu havia descrito anteriormente. Dentro desse ponto ainda, uma outra questão interessante de se mencionar é a respeito do FGTS. Olhado de longe, o FGTS parece um tributo. Inclusive ele comporta grande parte das características de um tributo, mas o STJ já decidiu, inclusive a questão sumulada, a produção, coloca depois na tela aqui a súmula 353 do STJ. Essa súmula diz o seguinte: as disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS. E eu ouso dizer aqui que o STJ decidiu dessa maneira, por quê? Para que não se aplique a prescrição para os funcionários. Ou seja, a prescrição no Código Tributário, como a gente bem sabe, lá está regulado lá no artigo 174 do Código Tributário, a prescrição é de 5 anos. Já na lei do FGTS, a prescrição para os créditos oriundos do Fundo de Garantia é de 30 anos. Ou seja, se o STJ entendesse que se aplicaria o Código Tributário, haveria uma certa desvantagem para o trabalhador. O funcionário seria prejudicado. Então, eu entendo que, lendo as razões que levaram à edição dessa súmula, eu entendi que o STJ decidiu por essa forma, né? Que não se aplica o Código Tributário justamente por conta da prescrição, para que não cause um malefício ao trabalhador. Então acho que seria isso. A aula de hoje foi essa. Para que o vídeo não fique muito longo e muito cansativo de ser assistido, eu vou parar por aqui e eu deixo para explicar a natureza jurídica dos tributos no próximo vídeo, na próxima aula. Então aqui a gente falou agora só sobre a definição, ou seja, o conceito de tributo, presente lá no artigo 3º do Código Tributário. E eu expliquei cada uma das características dos tributos. Pessoal, eu agradeço pela compreensão de vocês, eu agradeço pela atenção. Valeu, até a próxima!